Senhores seguidores, nós temos aqui o prazer de receber na capital pernambucana o Dr. Elias Matar Sabe, expoente da advocacia criminal brasileira, maior criminalista lá do Paraná, presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, entidade fortíssima, fortíssima. Inclusive eu tenho a honra de participar dela com o Dr. Emerson Leão Das como fundador. É um movimento de associativismo na área criminal que cresce muito. E doutor, o senhor que percorre o Brasil todinho, quais são as principais dificuldades que o senhor encontra na área criminal e quais são as principais motivações de continuar ainda nessa área, doutor? A questão, aliás, em preliminar, eu quero agradecer pelas palavras gentis, carinhosas, eu debito aí a nossa amizade. É um prazer muito grande estar aqui. O principal desafio hoje é de conceituação. Quem somos? Quem os advogados criminalistas representam? Está mal colocado para a sociedade brasileira. Nós representamos as famílias brasileiras que têm problemas com a justiça. Às vezes a família tem um problema com alguma vítima de crime na família, lá vai o advogado criminalista trabalhar no inquérito, representando a parte vítima, depois na ação penal como assistente do Ministério Público. Alguém tem problema na família com um acusado de prática de algum delito, lá vai o criminalista defender, tem um membro daquela família. E o nascimento vem lá no artigo 5º da Constituição, que diz que as pessoas acusadas têm direito à assistência da família e, grifo, e do advogado. Esse E faz toda a diferença, porque o legislador constitucional, ele nos equiparou à família dos acusados. É por isso que nós temos que ser recebidos por juízes, membros do Ministério Público, delegados, como representantes das famílias brasileiras, que têm problema na justiça. Essas mesmas famílias que pagam muito imposto, e quem paga alguma coisa tem para receber outra em troca. E nossas famílias brasileiras pagam e tem muito pouco para receber em troca do governo. O advogado, ele não tem ligação com o governo, ele vive no seu escritório, não tem vínculo algum com o governo. O que a Constituição quis? Que no momento de um processo ou de uma prisão, estivessem ali a família do acusado e o advogado do acusado, o advogado que a mesma Constituição diz que ele é inviolável, lá no artigo 133. E naquele capítulo que fala da família diz: a família merecerá especial proteção do Estado. Então nós só queremos isso, que o sistema assegure para as famílias um tratamento condigno e que respeite os espaços da advocacia. Sem nós não existe democracia possível, nem justiça possível. Sem nós os processos são meras farsas. E nós estamos ali para dizer às autoridades o que elas não querem ouvir. Nós somos postos para dizer para as autoridades o que elas não querem ouvir. Para dizer o que a autoridade quer ouvir, não precisa de advogado. Bastaria aplaudir. Então nós estamos ali para apontar os defeitos. E apontar defeito, é claro, não é algo simpático para a autoridade, mas é algo necessário para a cidadania. Doutor Elias, o senhor é vice-presidente nacional da Comissão de Defesa de Prerrogativa do Advogado, um momento histórico em que passa-se uma lei que criminaliza a violação das prerrogativas, porque no fundo nós só somos intermediários. O detentor do direito é o cidadão, não é verdade? Quando nós exercemos a prerrogativa, nós estamos defendendo o cidadão. Como o senhor vê esse projeto de lei? Veja, lá no Conselho Federal, a gente tem pregado muito, o presidente, o vice-presidente, o Luiz Viana Queiroz, o Felipe Santa Cruz, o presidente, agora com Técio Lins e Silva na Procuradoria, toma posse agora proximamente. Veja você, a lei é para uso da autoridade, não para abuso da autoridade. Então a autoridade foi feita para ser usada, não há chancela para abuso. E hoje muitos querem o abuso institucionalizado, querem naturalizar o abuso. Isso nós não podemos permitir. Porque eu lembro aqui, Honório Lemes, um gaúcho, ele dizia: nós queremos leis que mandem homens, não homens que mandem leis.
Então não tem sentido o princípio da legalidade. Então, aqueles bons juízes, os juízes vocacionados, não têm receio algum dessa lei. Continuarão trabalhando normalmente. Agora, tem aí perto de 6 ou 7 no Brasil que já estão dando despachos, dizendo que tem receio da lei. Veja só, juiz que por despacho diz que não vai praticar algo ou vai colocar em liberdade alguém por causa dessa lei, está cometendo crime de prevaricação. Ele está deixando de praticar ato do ofício dele por um interesse pessoal. Então, os juízes não podem usar de despachos para protestar contra uma lei que o parlamento brasileiro quis. E essa o parlamento quis mesmo, porque o presidente vetou e o parlamento cassou o veto. Então, esta lei é uma lei querida pelo parlamento brasileiro. Ela pilar da democracia, ela vem para conter abusos. Essa é a ideia. Código Penal, para limitar o poder de punir do Estado. Lógico, tem que ter um limite. O limite está na lei. Então a síntese é: não é, por exemplo, o povo aplaude, tudo pode. Não é essa a regra. A regra é o princípio da legalidade. Tudo deve ser feito dentro da lei. Fora da lei é barbárie. Verdade. Fora da lei não pode. Doutor Elias Matassade tem um livro que é desfrutar aí de um grande erro do Poder Judiciário, uma grande injustiça. Uma médica que foi acusada de mais de 300 homicídios. Eu acho que o senhor vai entrar no livro dos recordes, viu, doutor? 317. 317 homicídios, e ela foi absolvida pelas mãos desse homem. Esse homem, doutor Ed, fez a Globo se retratar. Vocês sabem o que é a Rede Globo Nacional se retratar por causa de um advogado aguerrido? Foi ele. Essa história está aqui nesse livro. Ele está me presenteando. Vocês não sabem, vou estar lá com todo carinho na minha biblioteca. E, doutor, fale um pouquinho desse caso que tornou-se tão conhecido nacionalmente. Veja, esse caso, uma médica de um hospital tradicional de Curitiba, uma médica que trabalhava na UTI do Hospital Evangélico, o mais movimentado de Curitiba, hora para outra recebeu uma ordem de prisão quando trabalhava na UTI do hospital. Considere-se presa. Ela acompanhou, aí me telefonaram, eu estive acompanhando ela desde o início. Eu disse a ela, a primeira pergunta que fiz, evidentemente que medicina intensiva, advogado não tem especialidade nesse tema, é altamente complexo. Mas eu deduzi uma pergunta a ela assim. Chamei ela num canto, falei baixinho para ela: tudo que a senhora fez naquela UTI tem respaldo na literatura médica? E ela me disse: tudo que eu fiz na minha vida de médica tem respaldo na literatura médica. Eu falei: então eu vou lhe defender, nós vamos passar por uns dias difíceis. E foi. Ela foi demonizada publicamente, enfim. No final das contas, ficou provado por perícia que tudo que ela praticou estava dentro dos protocolos nacionais de medicina intensiva, dentro dos protocolos de anestesiologia, de farmacologia, enfim. Ela praticou medicina intensiva. Ela estava sendo ali questionada e presa por suas virtudes. E o livro diz que não é a primeira vez na história que a ignorância aprisiona a ciência, mas é a primeira vez que a ciência acaba resgatando a magnitude da outra ciência, que é a ciência médica, e esse processo termina com absolvição sumária e impronúncia, e ela acabou. Então não, por enquanto está sendo discutido nos tribunais, está vigorando essa decisão do juiz de primeira instância. Vigorando a decisão, inclusive me parece que o Estado foi condenado, porque o erro judiciário tem que a gente buscar o ressarcimento. Ela tem uma ação na Justiça do Trabalho, onde o hospital foi condenado a pagar 4 milhões de reais para ela, corrigido isso, dará bem mais. A ação contra o Estado será proposta depois que terminar a ação penal, mas uma coisa é curiosa: a advocacia é algo mágico. Enquanto os acusadores diziam que morreram pessoas naquela UTI, eu dizia: morrer alguém não é crime, crime é matar alguém. Vocês provaram que morreram pessoas na UTI, pois bem, morrer alguém não é crime. Vocês têm que provar quando, quem matou quem e de que forma. Então, não existia ali prova nem da existência de crime.
Hoje ela vive com o filho dela, que é músico, dá aula de piano, está em casa, não tem coragem mais de sair na rua, está estigmatizada, foi demonizada publicamente, mas o que o direito pôde fazer era devolvê-la para a sua família. O resto agora é um problema que ela vai ter que enfrentar, infelizmente, estava na história dela passar por isso. Por isso que o nome do livro é Medicina no Banco dos Réus. Medicina no Banco dos Réus. Não foi a médica para aquele Banco dos Réus, foi a medicina que foi levada ao Banco dos Réus. Doutor Elias Matar prova o que é um advogado, o que é a atuação e a importância. Resgatar, essa mulher foi presa, essa mulher teve a vida acabada por fruto de às vezes, inquérito mal conduzido, de não se fazer. Nós vivemos num estado muito policialesco, que está muito demonizando, estão muito demonizando a atividade criminal, não é? E graças a Deus essas leis chegaram e tem advogado do porte do senhor. Agora vamos quebrar a sisudez da entrevista e dizer, doutor, como é ser o presidente de uma associação que tem milhares de advogados criminalistas? Lhe aperreio muito. Veja, a questão é, todos os ramos do direito, respeito toda a advocacia brasileira, com sua história maravilhosa, com suas tradições belíssimas. Mas a questão é que a advocacia criminal hoje está sob ataque. Hoje, a advocacia criminal está sendo colocada num patamar inaceitável. Nós temos que levantar a cabeça e dizer, recuai tiranos. Recuai tiranos. A advocacia criminal defende famílias brasileiras que têm problemas na justiça. Nós estamos, pelo artigo 133 da Constituição, nas condições invioláveis e indispensáveis à administração da justiça. Não há hierarquia nem subordinação entre nós, membros do Ministério Público e Magistratura. Todos devemos respeito recíprocos. E digo mais, as prerrogativas dos juízes, dos membros do Ministério Público, de delegados e as nossas, num plano mais alto de compreensão, elas se complementam, elas não se excluem. Então, não há porquê o sistema não garantir nossas prerrogativas, mesmo porque o sistema que não garante prerrogativa de advogado não vai garantir prerrogativa de juiz, nem prerrogativa de membro do MP, nem de parlamentar, nem prerrogativa nenhuma. Então, nós lutamos para que a lei seja cumprida. Nosso canal se chama Orgulho de Ser Criminalista. Quero presentear o senhor com a caneta do Orgulho de Ser Criminalista, que é o lema da Abracrim. Orgulho de Ser Criminalista, está aí. E desejar ao senhor boa estadia aqui no Recife. Amanhã o primeiro colóquio do Direito Criminal, uma nova modelagem de evento, e o senhor vai brilhantemente ser o palestrante. Qual a sua expectativa, doutor? Veja, amanhã eu tenho como missão falar sobre a presunção de inocência, sobre paridade de armas, né? Enfim, sobre a missão da advocacia criminal. Eu tenho amanhã que trabalhar esses três temas importantes para o exercício da nossa profissão, sem a qual há um desequilíbrio muito grande. Eu, como assim, mensagem maior, eu quero deixar o título, aliás, de um escrito meu, você acha lá nas redes sociais. Reflitam sobre a advocacia e devolvam o nosso juiz imparcial. O juiz imparcial é um marco civilizatório. O juiz não pode atender às vozes das ruas. A voz da sociedade, a vontade da sociedade não está nas ruas, está nas leis votadas nos parlamentos. E juiz não deve se deixar guiar pela opinião pública, por uma razão simples. Aquele que se deixa guiar pela opinião pública tem um senhor, e quem tem senhores são escravos. Obrigado, doutor Elias, parabéns pela atuação. O senhor é pioneiro desde 1993 que esse homem pregava associativismo. Hoje está surgindo um movimento muito forte, mas o senhor foi pioneiro e nossas homenagens. Obrigado. A ideia é unir a advocacia criminal. Então eu falo sempre, unam-se em associações, em grupos de WhatsApp, unam-se. A união faz com que vocês cobrem do nosso órgão de classe sempre um atendimento pronto em defesa das prerrogativas profissionais.
Senhores seguidores, eu agora vamos encerrar a nossa entrevista para o canal do YouTube, a nossa live, e eu vou fazer agora uma bem espontânea, que é pro IGTV, que não pode faltar, né? Bem espontânea. Doutora Grazi, abraço, doutora. E aí, nesse mesmo... Ficou do agrado? Ficou perfeita, doutor. Ficou do seu agrado também? Excelente. Nelson, aqui. Várias mensagens, várias perguntas. Eu estava aqui online. É,